Eu convido para vir ao palco o Sr. Nelson Stansinski, da Huawei, para fazer o uso da palavra, por favor. Como eu comentei, a apresentação é voltada à segurança. Eu vou abordar esses dois dispositivos, como sempre, mas hoje eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre o funcionamento desses dois dispositivos e como eles são ensaiados. Tá? O primeiro deles é o AFCI, que é o detector de arco elétrico, detector e interruptor de arco elétrico. É um tema que está bastante em evidência nos últimos meses no mercado brasileiro, tá? Mas não é um dispositivo novo, já é um dispositivo obrigatório em alguns locais. E ele serve, vamos falar um pouco dele, ele serve para proteger contra o arco elétrico. O arco elétrico é um fenômeno que ele causa a ruptura dielétrica do ar. Então, você tem a separação, imaginando a separação, por exemplo, de um conector MC4. A corrente que passaria dentro do condutor, quando você abre e causa a ruptura dielétrica do ar, a corrente passa a passar pelo ar, causa a ionização do ar, e a corrente ela acaba passando pelo ar, que é esse fenômeno aqui. Tá? Muitas vezes ele causa o derretimento de MC4, como alguns de vocês apontaram que já tiveram experiência, mas no pior dos casos, ele pode causar incêndios. Esses daqui são alguns incêndios no Brasil. Um estudo feito no Reino Unido mostra que o top 3 de causa raiz, vocês podem ver aqui que é tudo DC. DC, ou seja, CC, tudo do lado CC. Por quê? O arco elétrico CC ele é muito mais potente do que um arco elétrico CA. Tá? E provavelmente essas instalações não tinham a proteção adequada que a gente vai abordar agora. Então, para realizar um ensaio do arco elétrico, a gente tem aqui em laboratório, né, e é um ensaio que a gente vem fazendo lá na Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente tem um P&D lá com a universidade. A Huawei também, a gente tem outros P&Ds com solar aqui no Brasil, então isso é muito interessante que a gente consegue testar na prática muitos fenômenos, trazer para a realidade brasileira e testar eles localmente. Tá? Então, aqui a gente tem um testador de arco elétrico, essa daqui são duas pontas, elas se aproximam quando a gente vai fazer um ensaio. Então, imaginando que aqui é um condutor contínuo, né, quando elas se aproximam, e depois elas se afastam para provocar o arco elétrico. Tá? Para medição, a gente tem alguns parâmetros que precisam ser medidos para a gente saber qual que é a potência e a energia desse arco. Tá? Vocês já vão entender o porquê disso. Então, aqui na string a gente tem uma medição de corrente e antes e depois desse testador de arco, a gente mede a diferença de potencial nela, né, antes e depois do testador. Então, com essa diferença de potencial, a gente tem a tensão do arco e a corrente é a corrente da série. Tá? Então, a potência do arco é o produto entre a tensão e a corrente desse arco. Eu passei o slide aqui, ele já mostrou o vídeo ali. Então, vocês viram que a ponteira se aproximou, depois ela se afastou ligeiramente e já provocou o arco. E depois, o arco ele só foi extinto porque essas pontas aqui, elas se afastaram de uma maneira que extinguisse o arco. Porque se isso não acontecesse, o arco continuaria ali acontecendo indefinidamente. E o que acontece? Não precisa nem de muito tempo, derrete tudo aqui. Tá? Acaba danificando a bancada. Tá? Então, beleza. A potência o produto em tensão corrente. A energia do arco é um ponto importante, porque está na norma, a energia do arco é a potência multiplicada pelo tempo que esse arco ocorreu. Obviamente que muitas vezes a potência não é igual, então você precisa fazer uma integral desse parâmetro, mas só para a gente ter uma noção de como é medida a energia. Tá? Então, como eu falei, o ensaio o arco tem que ser extinto, porque ele não extingue naturalmente. E aqui, segundo o NEC, National Electric Code, daqui é um regulamento lá no mercado norte-americano, Estados Unidos e Canadá. O FCI é obrigatório em instalações de telhado lá. E o FCI ele deve interromper o arco com menos de 750 joules ou menos de 2,5 segundos, o que ocorrer primeiro. Então, um arco com potência de 300 watts,
ele precisa ser interrompido até 2,5 segundos. Um arco com potência de 750 joules, ele precisa ser interrompido até 1 segundo. 750 watts. Então, aqui novamente, o NEC 2017, 2020 é a última versão. Ele fala aqui sistemas CC com tensão maior que 80 volts, ou seja, já 2 módulos ou mais em série. Eles precisam ter a proteção FCI e, como eu comentei, esse parâmetro de potência e tensão. Tá? Aqui, um ponto interessante, esse daqui é um estudo que mostra, mas eu só coloquei essa fórmula aqui para mostrar que o arco elétrico ele também depende da corrente da string. Então, quanto maior a corrente, maior a possibilidade de ter um arco. Ele não é só dependente da tensão da série. Tá? Apesar do regulamento não citar nada de corrente ou potência, a corrente sim, ela é um produto para facilitar a ignição do arco. Então, a gente falou um pouco sobre o arco elétrico, como ele é ensaiado, o AFCI também como ele é ensaiado. Aqui é um outro vídeo, né? Apesar da ponteira ser um pouco diferente, o objetivo é o mesmo. Então, elas são levemente afastadas e aqui a gente vê que mal aconteceu o arco, ele já foi interrompido. Tá? Questão de milissegundos. Como que ocorre isso? O inversor ele tem um sensor na entrada que mede a perturbação do lado CC e dependendo do espectro, quando é aberto o arco, tem um espectro característico, então o inversor detecta esse espectro e interrompe o circuito, ele se desliga. Tá? Aqui é um diagrama de bloco do inversor, então a gente tem as entradas, né, as entradas CC, a chave seccionadora, a gente tem a medição de corrente padrão do inversor, e o inversor com FCI, no nosso caso, ele tem uma outra medição específica de corrente pro AFCI, que manda esse sinal passando por filtros e indo até o controlador do inversor, onde ele vai interpretar se esse sinal é de um arco elétrico ou não. Sendo de um arco elétrico, ele manda o sinal para o inversor de se desligar e interromper esse arco. Tá? Agora, um outro tema, o desligamento rápido, é o desligamento de tensão, o rapid shutdown. Esse dispositivo também é obrigatório no mercado norte-americano, mas também em outros mercados. Tá? O que acontece? Ele desliga, ele reduz a tensão para o nível seguro dos módulos toda vez que ou o inversor é desligado ou que essa proteção é acionada manualmente. Tá? Nesse vídeo aqui, rapidamente, ele é na Alemanha, tá? E tem uma instalação de telhado pegando fogo. Vocês viram que ele consumiu todo o telhado. E aí o bombeiro ele vai dar entrevista aqui e ele vai falar que como os módulos não se desligam, né, eles continuam tendo tensão, mesmo você desligando o inversor, ele continua tendo tensão, eles têm que esperar a instalação, o fogo consumir todos os módulos fotovoltaicos, toda a instalação, para poder assim atuar. Porque se ele atuasse nesse momento, o bombeiro teria um risco de choque fatal. Tá? Então, basicamente, o princípio do rapid shutdown. A gente pode também trazer isso para um outro ponto. Imagina um cliente onde ele desliga o inversor para fazer uma manutenção no telhado e ele imagina que vai estar seguro, mas na verdade não. O que acontece? Essa curva aqui embaixo é uma curva IV. Na verdade, a gente tem duas curvas. A roxa é a curva de potência por tensão e a vermelha é a curva de corrente por tensão, que é a famosa curva IV. Tá? Normalmente, o inversor, em condições de operação, ele vai trabalhar aqui no ponto de máxima potência, MPP. Tá? Até por isso se chama MPPT. Maximum Power Point, o T é de tracking. Tá? Então, rastreador de ponto de máxima potência. Então, para cada condição, o módulo sempre tem um ponto de máxima potência dentro da curva IV. Tá? Só que quando a gente desliga o inversor, os módulos ficam em circuito aberto, a string fica em circuito aberto. Então, parando nesse ponto aqui, que é o famoso VOC dos módulos. Tá? Então, quando a gente desliga o inversor, na verdade, a tensão dos módulos é maior do que durante a operação. A diferença é que não temos corrente, tá?
a corrente vai praticamente a zero, mas a tensão é maior. Então, nesse exemplo aqui, a gente está olhando um módulo de 48 volts, mais ou menos. Tá? Até coloquei aqui no exemplo, durante a operação, o módulo está 40 volts, 10 amperes. Um exemplo genérico. Tá? Aqui é o otimizador, que é esse dispositivo que vai instalado um em cada módulo e ele se comunica com o inversor. Tá? A gente vê aqui os mesmos parâmetros de entrada e saída. Se tivesse um sombreamento aqui, ele manteria todos na mesma corrente para evitar o mismatch, mas esse não é o foco da apresentação. Tá? Só para conhecimento. Então, quando a gente desliga o inversor, os módulos vão na tensão de circuito aberto. No caso aqui, a gente tem um otimizador para cada módulo. O módulo está com 48 volts e 0 ampere. Todos eles. Tá? Só que na saída do otimizador, no caso da Huawei, temos 0 volts. 0,00, a gente ensaia muitas vezes, sempre dá menos do que 0,01 volt. Normalmente, questão de 5 milivolts. Tá? A tensão aqui na string. Então, na saída do otimizador, temos uma tensão de 0 volts. E na entrada entre o módulo e o otimizador, que é um condutor curto, a gente tem 48 volts, que é uma tensão segura. Né? Até pelo o regulamento norte-americano, ele determina que essa tensão pode ser de até 80 volts. Que é a tensão de segurança para toque. Se a gente pegar na NR10, essa tensão é 120 volts para a tensão CC. Tá? Então, aqui a gente está bem abaixo do valor de tensão de segurança para toque. Então, temos um sistema seguro com o Rapid Shutdown ativo e que o cliente, se for subir no telhado, ele pode fazer uma manutenção tranquilo. Se tiver uma situação de incêndio na instalação fotovoltaica, os bombeiros conseguem atuar de forma segura. Se tiver um incêndio causado por outras coisas na casa que não seja de origem do fotovoltaico, mas também os bombeiros vão conseguir atuar nesse caso aqui. E se você for fazer uma manutenção também durante o dia, você também consegue fazer uma manutenção de forma segura. Tá? Esses são os objetivos do Rapid Shutdown, do desligamento rápido. Tá? Esses dois dispositivos, muito provavelmente, eles vão ser obrigatórios em breve, tá? Aqui no Brasil. O AFCI, talvez mais rápido, o Rapid Shutdown, o futuro um pouco mais distante, mas em algum momento eles vão ser obrigatórios. E é muito importante que vocês tenham conhecimento desses dispositivos e passem a adotar eles antes da obrigatoriedade. Tá? Aqui é a linha de produtos que a gente tem no cenário residencial e comercial e industrial. Então, o inversor residencial híbrido de 2 a 6 kW, os inversores de 12 a 20, 20 M3, que é um inversor 220 volts, 30, 36 e 40. Todos esses 4 primeiros aqui são compatíveis com os otimizadores. E todos esses inversores que eu estou mostrando aqui, eles têm o AFCI de série. Tá? Ele já vem com o AFCI integrado. Tá? Não é um dispositivo cobrado à parte. Tá? Isso já há algum tempo. Importante falar isso. Bom, e para finalizar, vou falar rapidamente da Huawei, que é uma das maiores empresas do mundo. Não estou falando do setor de energia, não estou falando de inversor. Eu estou falando de empresas de tecnologia do mundo. A Huawei é uma das maiores empresas do mundo, com quase 200 mil funcionários que atuam no mundo inteiro, mais de 170 países. A terceira empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos. Tá? E aqui também inclui outras empresas de tecnologia, como Microsoft, Google, empresas farmacêuticas. A Huawei é top 3 no mundo. Tá? 2021 foi eleita, ficou no 9º lugar no ranking de marcas mais valiosas do mundo. Então, vocês podem ver outras marcas bem conhecidas, né, no mundo inteiro. A Huawei é a 9ª colocada. 44ª maior empresa do mundo em 2021, pelo ranking da Fortune também. E a empresa número 1 em aplicação de patentes no mundo, entre 2016 e 2020. Tá? Aqui no Brasil, há 24 anos no Brasil, mais de 1.000 funcionários, 5 escritórios regionais, e aqui no mapa são os centros de logística para suporte de pós-venda. Tá?
Esse daqui, no caso, é o principal, é o Centro de Logística de Sorocaba. Ele já é todo operado em 5G, tá? Ele é autônomo, os robôs eles cuidam das mercadorias de forma autônoma e todos controlados por 5G. E para finalizar, falar que em energia solar, fornecimento de inversores fotovoltaicos, a Huawei é líder há 7 anos consecutivos no mundo. Tá? Em 2021, o market share da Huawei foi de 23%, exportando 51 gigawatts de inversores do mundo inteiro. Tá? Quase 1/4 de todos os inversores exportados no mundo são Huawei, tá? Em 2021. Interessante observar, o mercado europeu, que é um mercado muito crítico, um mercado muito maduro, a Huawei tem 36% de market share. Mais de 1/3 do mercado europeu é Huawei. E aqui alguns outros mercados, Ásia-Pacífico 24%, América Latina também a Huawei é líder com 21% de market share e na China 25%. Tá legal? Espero ter esclarecido esses temas sobre segurança que estão cada vez mais evidentes para vocês e fico à disposição para a gente conversar caso vocês queiram aprofundar em mais algum tema, tá bom? Obrigado.